Bom dia, irmãos. A graça e a paz. É muito bom a gente ter mais uma oportunidade. O Senhor nos dá mais uma oportunidade de, neste dia que o Senhor fez para nós, de nós desfrutarmos da sua palavra. E hoje nós vamos desfrutar da lição 7, que fala sobre maturidade e tradição, que é a nossa revista da EBD, uma revista da Metodista. E o texto bíblico que nós vamos desfrutar, texto bíblico base da nossa aula, vai ser 1 Coríntios, capítulo 11, do versículos 17 ao 33. Amém? Antes disso, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia, mais essa oportunidade. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse dia que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigado também pelo que o Senhor não fez por nós, porque nós não te amamos pelo que o Senhor fez ou deixou de fazer, mas pelo que o Senhor é. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti, a nossa escola bíblica, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, Pai, a depender de Ti, a buscar na Tua palavra a vida de Deus que há para nós. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, nos dá clareza da palavra. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Graças a Deus. A palavra hoje, então, o texto base da nossa aula é 1 Coríntios, capítulo 11, do versos 17 ao 33. E diz assim, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto, capítulo 11, versos 17 ao 33. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Palavra forte, né? Durante a aula, nós vamos ver as explicações de Paulo sobre essa palavra, né? Por que ele fez isso? Então vamos começar a nossa aula. A palavra tradição, em grego, paradosis, em latim, traditio, remete à ideia de transmissão, de passar adiante aquilo que se recebeu. Por isso, mesmo sendo desprezado em alguns movimentos religiosos ou em algumas fases da vida, a tradição é central na vida cristã. A nossa fé é fruto de uma tradição e a maneira como falamos dela também. Reconhecer o seu lugar, o valor e a importância é sim um sinal de maturidade espiritual. A tradição orienta e nos alerta quando a inovação
muito necessária na vida, nos coloca em perigo no que diz respeito à essência do Evangelho. É sobre a marca da tradição que vamos estudar nessa lição. Ou seja, nós vamos falar sobre maturidade e tradição. A tradição, um conceito religioso nosso, quer nos mostrar que a tradição religiosa é algo que devemos deixar para trás. Não, a tradição não quer dizer que a tradição religiosa, que é velho, que é ultrapassado, né? Mas ao contrário, quer dizer algo que foi feito no passado, que deu certo e que nós temos que preservar agora. É olhar para o passado, vendo o que deu certo, aplicar hoje no presente, para evitarmos erros desnecessários. Porque se alguém aplicou e deu certo, para que nós vamos tentar aplicar coisa diferente, né? É lógico que nós vamos ver algumas ferramentas nós vamos utilizar para pregar o evangelho, né? Para cultuar o Senhor. Algumas ferramentas modernas, mas nós não podemos esquecer da tradição, do básico, dos pilares da palavra. Amém? Fundamento bíblico. A forma como Paulo lida com a comunidade de Corinto diante das polêmicas, heresias, imoralidade, principalmente ofensas pessoais, mostra sua maturidade e indica o valor da tradição em seu ministério. A tradição, olhar para trás a fim de não se perder ao longo da jornada, é uma das marcas da religião judaica, da qual o apóstolo era herdeiro. No texto bíblico para nossa lição, ele rememorou a tradição para educar a igreja quanto à comunhão na celebração da ceia do Senhor. Quero abrir um parênteses aqui, irmãos, sobre olhar para trás a fim de não se perder ao longo da jornada. Nós sabemos que muitas das coisas em que estamos vivendo, alguém já viveu ou até nós já vivemos, né? Situações, fatos que acontecem. Então, para que nós vamos ficar querendo reinventar a roda? Buscamos maneiras novas de viver tal coisa, de solucionar tal problema. Se você já teve experiência anterior, alguém já teve e deu certo, não há motivo para buscar coisas novas. Então isso é que é olhar para a tradição. É você olhar para trás, a fim de não se perder ao longo da jornada. Então nós precisamos, para usar a tradição, nós precisamos também ser humildes. Olhar para algo que alguém já fez e deu certo e procurar fazer igual, né? Porque o nosso ego, às vezes, não quer fazer o que alguns já fez e deu certo. A gente quer reinventar o que já deu certo. E é nessa que muitas das vezes quebramos a cara. E na vida espiritual é assim também. No servir ao Senhor, no cultuar ao Senhor é a mesma coisa. Muitos buscando coisas novas se perderam, né? Antes de nos atermos às considerações de Paulo, faça interessante partilhar algumas considerações a respeito de como a comunidade de Corinto se reunia para celebrar a ceia, né? Conforme nos ensina a pastora metodista Daniele Lucy B. Frederico, e no seu livro em 2018, a Santa Ceia era servida em uma casa de família, onde coubesse toda a comunidade. Os proprietários dessas casas eram pessoas com mais recursos financeiros. Página 185 do livro. A forma das relações estabelecidas na casa não fugia às regras culturais da época. Segundo nos ensina Daniele, os membros da comunidade eram organizados em 2 grupos. Um com mais recursos financeiros, isto é, da mesma classe, que o anfitrião colocado numa espécie de sala de jantar, no triclinium. O outro com menos recursos financeiros, colocado em um lugar menos confortável, no átrio, onde as pessoas não podiam se sentar direito e estavam expostos a intempéries do clima. Isso daqui, irmãos, nada mais é que acontecia em Corinto, fazer acepção de pessoas. Pegavam as pessoas mais abastadas financeiramente, né, isso dentro da igreja. Punha o pessoal, geralmente alguém abria a sua casa para ceiar ali, para a ceia ser feita ali, e eles pegavam as pessoas mais ricas, punham na sala de jantar, aonde era servida uma comida melhor, né? Aonde tinha lugar para sentar, mais luxo, mais requinte, e pegava os menos favorecidos financeiramente e punha do lado de fora, onde às vezes não tinha lugar para sentar, que estavam sujeitos às intempéries do clima, né? Chuva, sol, né? Frio. Então nós sabemos que até hoje no meio cristão ainda acontece isso. Às vezes
é dado prioridade para quem tem mais dinheiro, né? Nas coisas espirituais também. Nos cultos é dado lugar de reverência para alguém que chega na igreja, no templo, que tenha abastança financeira, né? Mas graças ao Senhor nós precisamos acabar com tudo isso. Isso não é de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Paulo chamou a atenção da igreja em Corinto, por causa disso que estava acontecendo, né? Por causa de atitudes desse tipo. E precisamos, na nossa vida espiritual, nós darmos apoio a todas as pessoas. Nós desfrutarmos da palavra, cultuar o Senhor com todas as pessoas. A igreja de Cristo, ela é inclusiva, ela inclui todos. O corpo de Cristo não é exclusivo, não exclui ninguém. Então a condição financeira, a cor da pessoa, a condição social, isso daí não importa. Se estamos servindo ao mesmo Deus, faz parte do corpo de Cristo, é nosso irmão em Cristo e precisamos abraçá-los e chorar junto e sorrir junto, se alegrar junto. Amém? Vamos para a próxima página. Acomodados nos espaços da casa, o grupo de triclínios, né, os mais abastados, receberia a melhor comida e o grupo do átrio um tipo de comida inferior. Que absurdo, né, irmãos? As constantes divisões na igreja de Corinto afetaram a maneira de celebrar a ceia do Senhor, reduzindo esse ritual a uma mera refeição comunitária. Paulo advertiu a comunidade: não é a ceia do Senhor que vocês comem. E para educá-la, rememorou a tradição, porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Ou seja, o que Paulo passou para a igreja em Corinto com relação à ceia e que isso é dado para nós hoje na palavra? Ele recebeu algo do próprio Senhor Jesus, revelação do próprio Cristo. O próprio Senhor revelou para ele. E ele fez o quê? Ele o entregou para a igreja. Né? Paulo denunciava a comunidade que ele estava deturpando o sentido que eles estavam. Ela estava, né, a comunidade, deturpando o sentido original, a tradição da ceia. O grupo se reunia não para o melhor, mas para o pior. Né, capítulo 11, versículo 17. Haviam perdido o propósito de suas celebrações e, ao invés de se fortalecerem, estava se tornando uma comunidade fraca e doente. Vou abrir outro parênteses aqui. Quando nós desvirtuamos do caminho do Senhor, quando nós deixamos o nosso ego, o nosso temperamento carnal intrometer nas coisas espirituais, no servir ao Senhor, na vida da igreja, o que eu causo a mim espiritualmente, e se não tiver controle do líder espiritual, do pastor no caso, pode acontecer com a igreja coletiva. Pode ficar fraca e doente. Então, espiritualmente, essas coisas nos enfraquecem. Enfraquece a igreja também, deixa a igreja coletiva doente. Então, nós precisamos tomar todo cuidado, ser disciplinados, para que essas coisas, essa maneira de lidar com a obra de Deus, com o culto ao Senhor, não seja feita de maneira carnal, mas espiritual e de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as tradições contidas na palavra. Vamos à próxima tela. Assim, Paulo precisou relembrar a comunidade sobre a falta de sentido na celebração eucarística, que estava justamente na contramão de seu sentido original. Para comer dignamente, era necessário antes um autoexame e a difícil tarefa de discernir o corpo, isto é, entender que o sentido verdadeiro é a comunhão através do amor que se revela na espera, na partilha e no cuidado com as pessoas menos favorecidas. O apóstolo recorreu à tradição também para educar a comunidade com relação à ressurreição de Jesus, que está do versículos 3 ao 11, né? Capítulo 15, versículo 3 ao 11. Ele relembrou à comunidade que uma vez que Cristo ressuscitou, a igreja ressuscitaria. Capítulo 15, versículo 23. Paulo encontrou na tradição a base para que os falsos ensinamentos e o egoísmo não prevalecessem na comunidade, deturpando a maneira de ser igreja baseada no cuidado mútuo e na ressurreição de Jesus. Olha, ele encontrou na tradição, ou seja, no que foi passado para ele, na palavra. Hoje para nós a tradição é a palavra pura, sem fermento. Ele encontrou o que na tradição? O que nós precisamos encontrar? A base para que os falsos ensinamentos e o egoísmo não prevalecessem na comunidade. Nós não podemos permitir também na nossa comunidade da fé, na nossa família da fé, nós não podemos permitir que haja egoísmo
né? E ensinamentos, falsos ensinamentos. Nós precisamos, sim, de ser humildes, ser pessoas que usam a empatia, ser pessoas que se colocam no lugar do outro, ser pessoas que servem aos outros. Para quê? Para nós termos uma vida como igreja, uma vida saudável. O viver saudável da vida da igreja é esse, é viver de acordo com a palavra, não com o que eu acho, que eu deixei de achar, não querer adequar a vida da igreja, o cultuar a Deus na vida da igreja, ou as escolas bíblicas, os ensinamentos, os cultos, as ministrações, de acordo com o que eu acho, com o que eu deixei de achar, de acordo com o meu orgulho, com a minha carne. Não, eu tenho que fazer de acordo com a tradição, de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Amém? Palavra que ilumina a vida. A tradição está presente em muitos aspectos da nossa existência e isso inclui a espiritualidade. É lógico, o que é ser tradicional no servir ao Senhor? Tradicional é seguir o que foi me ensinado, é dentro da palavra, né? A nossa existência, a maneira como lemos o texto bíblico, adoramos a Deus ou entendemos a fé, é parte da tradição daquilo que recebemos de pessoas que viveram o evangelho antes de nós. Vejamos as lições que Paulo nos oferece ao apelar à tradição no pastoreio à igreja de Corinto. Irmãos, isso daqui é o seguinte, nós precisamos ver o que pessoas já fizeram e deu certo, né, com relação a viver a vida da igreja. Então nós não temos que ficar reinventando a roda. Já falei isso daqui até, né? Sendo repetitivo. Mas nós precisamos sim fazer de acordo com a palavra. Então vamos lá, o que Paulo mostra para nós? O fundamento da tradição cristã é a fé baseada na palavra. As tradições da igreja, especialmente as que dizem respeito a rituais e elementos litúrgicos, são forma de expressar a fé e ensinar princípios espirituais, passando-os de geração a geração. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Salmos 78. Salmos de número 78, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Olha só o que o salmista fala. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Bênção, né? 1 João agora. 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 3. 1 João, capítulo 1, versos 1 ao 3, diz assim, ó. O que era, desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, tá vendo? Falando o quê? O que eu recebi, eu também falo. Né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso daqui, irmãos, deixa eu continuar aqui que eu vou fazer o comentário no final. São uma forma de partilhar e receber a fé. Quando respeitamos e seguimos as tradições fundamentais da igreja, estamos honrando a nossa história e, mais do que isso, estamos aprendendo e vivenciando os fundamentos da nossa fé. Foi passado para nós nesse versículo que nós lemos, Salmo 78, do 3 ao 4, 1 João 1, do 1 ao 3, que nós precisamos falar. No Salmo fala que nós precisamos falar aos nossos jovens, a nova geração, aquilo que aconteceu com os nossos pais, né? E aqui João fala a respeito que nós precisamos, o que nós vimos e ouvimos, anunciar. Então aqui eu queria falar também sobre a responsabilidade que é de lidarmos na igreja, na vida da igreja, com crianças e com adolescentes. Então as pessoas, os líderes, as pessoas que servem com as crianças, com os jovens, precisam ter esse discernimento, essa concepção de que o que precisa passar para eles é o que você ouviu na palavra e o que você viu Deus agir na sua vida e na vida das pessoas.
Nós precisamos passar para eles, não historinha da carochinha, não coisas que não edificam, mas passar para os jovens algo que o Senhor falou na sua palavra e algo de transformador que aconteceu na nossa vida e na vida de irmãos que convivemos, que Deus fez na vida deles. Então nós precisamos passar isso para os nossos jovens, para nossas crianças. Então é a responsabilidade de quem lida com criança e lida com jovem, né? Passar para eles o quê? Aquilo que o Senhor falou, o que o Senhor fez e faz na nossa vida. Os rituais são para ser vivenciados e não meramente repetidos. Seja a participação nos memoriais como a ceia e o batismo que foram instituídos pelo Senhor Jesus, seja a declaração de orações e credos, declarações de fé tradicionais, ou o uso de símbolos, o elemento principal da tradição é a vivência. Orações escritas podem ter o mesmo poder e relevância de orações espontâneas se declaramos com fé com o coração e a mente. Não é a tradição que torna o culto vazio, mas a falta de sinceridade e o envolvimento nas nossas práticas cristãs e culticas, né? Aqui fala o seguinte, não é a tradição que torna o culto vazio, não é a palavra, a leitura da palavra, a ministração da palavra que torna o culto vazio, né? Quantas vezes já ouvimos falar, o culto hoje não foi bom, o louvor não foi bom. Se nós vermos a história de Israel, quando o Senhor chamava Israel antes da vinda do Senhor, para poder, eles iam no templo, algumas vezes por ano somente, acho que 2 ou 3 vezes durante as festas, e que eles iam o quê? Levar um sacrifício para o Senhor. Aquilo ali significa que se você vai ao templo, ali você precisa, hoje você não leva mais sacrifício igual eles levaram, de uma pomba-rola, de um carneiro, de uma ovelha, de um boi, não, você não leva esse sacrifício. Hoje o sacrifício somos o quê? Somos nós, sacrifício vivo. Então eu preciso ir para o culto cheio da vida de Deus. Então, quando nós vamos cultuar o Senhor no domingo, na quarta-feira, nós precisamos já ir cheios do poder de Deus. Porque aí chega lá, quando nós nos unirmos a outros irmãos para cultuar o Senhor, o Espírito Santo vai achar caminho para agir. Então, por isso que quando, às vezes, se eu estou achando o culto ruim, o louvor ruim, eu posso ver que o problema está comigo. Não é o problema não estar com os irmãos que fazem louvor, com o irmão que ministrou a palavra. Porque a palavra, quando ela é falada, o Espírito Santo abençoa, né? Quem dá unção, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, se eu abrir a boca para falar do Senhor, se a pessoa que está ouvindo, ela está cheia de Deus, ela vai ouvir Deus falando. Agora, se a pessoa está vazia, né? Igual eu canso de falar, não tem um relacionamento íntimo com o Senhor, aí tudo que você fala está ruim. Tudo que Deus te usou para falar está ruim. O culto é ruim, o louvor é ruim, tudo é ruim. Mas por quê? Porque eu estou ruim, eu estou doente espiritualmente falando, eu estou vazio. Eu cheguei para cultuar o Senhor e não levei nada para cultuar. Aí torna-se tudo chato, mas é porque eu estou chato. Por isso que às vezes o culto se torna chato. Encontrar um equilíbrio entre tradição e inovação. Isso daqui também é bom para quem mexe com jovens e com criança, né? Se por um lado é preciso reconhecer o valor e o lugar da tradição, por outro precisamos entender que Deus nos fez pessoas distintas e criativas, e o Espírito Santo pode inspirar novas formas de vivenciar e proclamar as tradições fundamentais. Colocar um ritmo contemporâneo em uma canção antiga ou criar cânticos associando nossa experiência à tradição, adaptar a liturgia do culto para expressar nosso louvor e gratidão por motivos específicos, usar diferentes instrumentos e expressões artísticas no culto, são alguns exemplos disso. Isso não fere a tradição e nem ofende ao Senhor. Olha, nós precisamos nos atualizar, certo? Por exemplo, se hoje eu sentar as crianças, né? Quem lida com as crianças, no serviço de crianças, Ministério Infantil, você coloca lá as crianças, e você pegar a Bíblia e ficar blá, 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 falando a palavra do Senhor em cima deles, eles não vão entender nada. Então, talvez você precisa de um brinquedo, precisa de uma revista com figuras bíblicas, né? Você precisa ter uma Bíblia para criança. A pessoa que vai estar ministrando com eles precisa estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, né? Com a vida em dia com o Senhor no altar, para quê? Para poder, na hora que ela abrir a boca para falar do Senhor, o Senhor dá discernimento para ela. Ela fala a linguagem das crianças, mostra a palavra, vai na tradição, pega a palavra pura e fala para as crianças de uma forma que as crianças de hoje
possa entender. E a mesma coisa é quem lida com os jovens, com adolescentes. Aí você tem computador, você tem instrumentos para poder tocar no culto, né, na hora do louvor. Então, você precisa se adequar, né, o novo, né, as coisas novas, ela não fere a tradição e nem ofende ao Senhor, desde que mantidos os pilares da tradição, os pilares da palavra. Então nós precisamos adequar. E adequar não é trazer o mundo para dentro da igreja para poder agradar os jovens. Não. É você levar a palavra pura para eles, usando de maneiras, de palavras que eles entendam. Então, não de maneira que eu acho que deva ser, né? Não trazer o mundo para dentro da igreja, mas levar o Senhor para os jovens usando a linguagem deles. Amém. Ao contrário, expressa a diversidade do corpo e a multiforme graça divina. A tradição é um dos fundamentos da nossa fé. Ela não pode ser deixada de lado. É a segurança que, mesmo com liberdade no culto e na vida, seguimos as verdades imutáveis do Evangelho. Tá vendo? Veio coroar o que nós estamos falando. Ó. É a segurança de que, mesmo com liberdade no culto e na vida, seguimos as verdades imutáveis do Evangelho. Nós não podemos sair dos pilares do Evangelho. Não podemos sair das verdades imutáveis. Tem coisa que precisa ser preservada, né? No nosso falar, no nosso agir, no nosso serviço, no grupo que eu lidero, no relacionamento com os liderados por mim. Nós precisamos sim fazer isso. Nós precisamos agir dessa maneira. Amém? Um fenômeno social da atualidade é desprezar a tradição, né? O perigo que tem de você desprezar o que está na palavra, o que é antigo, o que já viveram, o que a palavra mostra para nós. E se você desprezar a tradição, você começa a colocar certos ensinamentos que são contra a palavra de Deus. Na essência, são contra a palavra de Deus. E a lógica, a palavra nos fala que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceiras no ouvido para ouvir coisas diferentes. Então nós temos que tomar cuidado para que o nosso servir ao Senhor não vá para esse lado, né? Isso o que a gente faz? É desprezando a tradição, desprezando a verdade. Há quem defenda que temos que abandonar a maioria das coisas que existem para criar algo totalmente novo. A novidade é bem-vinda na igreja, pois reflete a criatividade de Deus, o vento fresco do Espírito Santo. No entanto, precisamos lembrar que acolher o que é novo não significa abandonar o que já está presente há mais tempo como fundamento da vivência cristã. Usando de discernimento e maturidade, podemos aproveitar o melhor da tradição e experimentar a novidade gerada pelo Espírito Santo. Então nós podemos sim achar esse equilíbrio entre o que é tradição, o que já estava, com o novo, com a novidade, né? Desde que não tenha conflito entre os dois. Desde que os dois sigam o que o Espírito Santo de Deus fala. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque hoje, grupos cristãos estão se perdendo por causa disso, por causa de novidade. Quer ter coisa nova, principalmente para agradar os do mundo. Irmão, a palavra de Deus nunca vai agradar o mundo. Nunca. Se você é uma pessoa que você vive a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, você vai ter conflito com os do mundo. Então não dá para adequar o servir ao Senhor, os nossos cultos, a coisas que agradam o mundo. Porque aí eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não vai agradar o mundo, jamais, né? Vamos para a próxima página. Conclusão. Em 1 Coríntios, Paulo precisa recorrer à tradição não apenas para falar da Santa Ceia, mas também para tratar a respeito da ressurreição de Jesus. Seu intuito era educar a comunidade no que ela se desviava dos verdadeiros ensinos do Mestre. Então, tomar cuidado, irmãos, para nós não desviarmos dos verdadeiros ensinos do Mestre. Qual que é o ensino do Senhor? É o que está na palavra. Se o que está na palavra fala que pau é pau e pedra é pedra, não tem como eu sair fora disso. Não tem como eu querer fazer uma curva, vir até esse ponto e sair fora, achar um atalho. Tá? O perigo do atalho é que ele pode te julgar no inferno. Ele pode te julgar na idolatria. Ele pode te julgar no pecado.
Então nós não pode julgar para a morte. Então nós não podemos sair fora, desviar dos verdadeiros ensinos do mestre. O ensino do mestre é aonde? A palavra. O apóstolo se tornou maduro por meio da tradição que recebeu. Com isso, ele manteve sua memória aquecida, bem como a das pessoas que o ouviam, enfatizando que não pode ser esquecido e nem negociado. Hoje em dia tem muita gente negociando a palavra de Deus para poder agradar as pessoas do mundo. A palavra de Deus não é para ser negociada. A palavra de Deus é para ser vivida na íntegra, ser vivida no seu total, na totalidade, na integralidade da palavra. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. É muito importante que valorizemos as tradições que recebemos de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente pela causa do Evangelho, a fim de que, como Paulo e a igreja em Corinto, permaneçamos firmes e alcancemos a maturidade na fé, a ponto de receber o novo do Senhor sem comprometer os princípios da fé. Irmãos, o novo sempre é bem-vindo, desde que não comprometa os princípios da nossa fé. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse novo, né? Precisamos ter muito cuidado com esse novo. Precisamos pedir discernimento ao Senhor, né? Você que serve na vida da igreja, nós que servimos na vida da igreja, nós precisamos, sim, de novidades, receber o novo do Senhor, mas sem comprometer os princípios da fé. Amém? Vamos orar então? Agradecendo ao Senhor por mais essa aula, mais esse estudo bíblico, que nós possamos ter discernimento, que nós possamos orar, possamos rever essa aula para poder saber, para poder ficar bem constituído em nós, na nossa fé, que nós podemos sim receber o novo na igreja, desde que ele não vá contra a sã doutrina da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse ensinamento, mais essa escola bíblica, Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nessa semana, nos abençoa, Pai, principalmente no teu servir, principalmente no falar a tua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, graças a Deus. Irmãos, tenham todo um bom restante de final de semana, né? Aproveite bastante a palavra que será ministrada no culto das 10 horas de hoje, também no culto de 19 horas, né? Vamos ouvir a palavra e deixá-la mudar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.